Amigo, amiga, que coisa boa! Estamos de volta com o nosso Conselho de Notáveis, time completo, o economista Manuel Tedinho, o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o designer Marcelo Pereira, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, se você está gostando da nossa atuação, dislike, se não está gostando, mandar sugestões de temas, criticar, dizer o que você concorda, o que não concorda. Coisa boa é estar com você aqui, nesse Se Liga toda semana, com assuntos que vão mudar a nossa vida, estão mudando a nossa vida. Então vamos começar nosso papo com o Manuel Tedinho. Tedinho, o que impressionou você nessa semana que passou? O que mais me impressionou essa semana que passou não pode deixar de ser a queda de Cabul, né? Quer dizer, a falta de competência dos Estados Unidos na saída, a falta de planejamento e a falta de capacidade de entender o que estava acontecendo na terra, lá no local. Parece que um bando de amador. Engraçado que eu estava pensando, os Estados Unidos, a última guerra que os Estados Unidos conseguiu dizer que venceu, de fato, teve a Primeira Guerra do Golfo, uma coisa rápida, tal, mas foi a Segunda Guerra Mundial. A minha impressão é que os Estados Unidos não sabe fazer guerra que não seja da devastação absoluta do terreno. Eles ganharam a Segunda Guerra fazendo aqueles bombardeios completamente malucos na Alemanha, né? Claro que teve estratégia, teve Sicília, Itália, depois teve o desembarque na Normandia, encontra os exércitos e tal, mas o que fez a diferença final foram aqueles bombardeios arrasa quarteirão, não sobrou. Dresden virou um saco de terra e morreram centenas de milhares de pessoas. Tóquio morreram centenas de milhares de pessoas com bombardeiro de napalm, que foi quando começaram a usar napalm como bombardeio. Então, Tóquio, a maior parte de Tóquio naquela época era construído com casas, edifícios de madeira e papel, né? Na tradição. Isso para não contar a bomba atômica, né? Não, então, antes, esse que é o mais interessante, Elísio, eles mataram tanta gente com bombardeio tradicional, com napalm, quanto com a bomba atômica. É uma coisa inacreditável. Então, essa coisa de guerra cirúrgica, controlada, isso tudo é balela. Se alguma hora os Estados Unidos quiser ganhar uma guerra, ele vai ter que fazer o inominável e vai ser um horror absoluto. Não existe guerra controlada, os Estados Unidos não sabem lutar guerras de território, eu não sei o que acontece daqui para frente. Agora, a tragédia do Afeganistão é uma coisa que me preocupa muito. Paulo Fraga, o que impressionou você nessa semana que passou? Eu vou seguir um pouco a linha do que o Manuel comentou, porque ali é um episódio, uma coisa surpreendente, né? Os caras ficaram lá 20 anos, gastaram $1 trilhão e saem da maneira melancólica que eles estão saindo, né? 2 trilhões de dólares, 2. Então é pouquinho. É difícil. Ele errou por pouco, errou por $1 trilhão. $1 trilhão. Então é difícil entender essas questões, ou talvez até seja fácil, né? O outro ponto é a questão do fio desencapado, do incapaz, né? Capacidade dele produzir coisas ruins, negativas e fazer mal à nação num país com tantas dificuldades quanto o nosso, né? É inacreditável. Enfim, fazer o quê? E o mais recente é esse episódio do secretário de Administração Penitenciária, né? Que me deu saudade do Marco Aurélio. Enfim, fazer o quê, né? Oh, meu Deus. Marcelo Pereira, o que impressionou você nessa semana que passou? Me conte. Então, é uma semana prenhe de emoções, não necessariamente positivas, né? Mas eu também, assim, essa coisa do Afeganistão conseguiu meio eclipsar um pouco os horrores do Bolsonaro, né? Assim, que a gente tem vivido aqui, né?
O que liga talvez uma coisa a outra assim, a gente vê o que o extremismo é capaz de realizar, assim, dos horrores, né, de uma sociedade movida pelo extremismo que a gente vê lá no Afeganistão. Agora, o Manuel estava falando da coisa dos Estados Unidos não saber ganhar a guerra. Acho que eu nem sei se seria exatamente isso, porque realmente foi uma guerra, é uma guerra tecnológica, cirúrgica, lá. Acho que o pós-guerra é que foi o mais grave. Uma mistura de soberba com ingenuidade, com hipocrisia, enfim, de não entender, achar que você pode criar um Estado ou criar uma democracia do zero num país que é todo tribal, dominado por outros valores e outra organização, né? Que ficou ali encapsulado, né? Esperando que os Estados Unidos se enfraquecessem e saíssem para voltar imediatamente. Né? Os Estados Unidos saíram imediatamente, eles voltaram. Né? Acho que isso é que é o mais grave. Né? Você apostar em figuras que não têm legitimidade nenhuma, não tem nenhum reflexo na população. Aí, quando sai, você volta exatamente igual ou pior do que estava antes. Né? Acho que isso aconteceu no Iraque também, né? Que acabou dando no Estado Islâmico, né? E destruiu o país. Enfim, um desastre absoluto, né? E vai ficar na conta lá do Biden, que não foi responsável por aconteceu antes, mas vai ficar na conta dele essa saída totalmente desastrosa, sem nenhum planejamento, aparentemente, né? Horrível, cenas horríveis, horrorosas. Né? Nossa, aquela cena do avião, do Force One, inacreditável, com aquele monte de gente agarrada, caindo do céu, aquilo ali Eu acho que é uma das cenas que vai marcar o ano, ou vários anos, ou a década. Eu acho que nunca fora do terreno da ficção a gente viu uma cena igual. Gente despencando de um avião, como antigamente a gente caía de estribo de bonde. Né? Eles disseram que isso aqui não é que nem Saigon, só que é pior do que Saigon, talvez. Né? As cenas que a gente viu são piores, porque lá eles estavam tirando as pessoas do telhado, aqui tem gente caindo do avião. Não, com uma diferença, né? O governo que assumiu em Saigon não era propriamente esse que está assumindo lá no Talibã. Né? O Talibã é a coisa, é um macabro absoluto. Né? O Vietnã teve um crescimento econômico extraordinário nesse período mais recente. Né? Está indo muito bem, exportando para o mundo inteiro, tudo, com certeza. Não, você pode criticar o comunismo e tal, não tem nada a ver com esse extremismo, que é a barbárie absoluta, né? Negócio, com certeza. Não tem paralelo, assim, né? Uma coisa... Assim, eles são contrários à música, né? Com música, arte, qualquer coisa que não seja estritamente a versão mais fanática do Corão, né? Eles são contrários a tudo aquilo que representa o humano, que representa alguma coisa de importante no espírito humano. Eles música, são como você contrário, falou. Contrário é, mas mulheres. Também. A perseguição às mulheres é uma coisa incrível, que, aliás, é uma frase dita hoje pela Malala, né, aquela paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Né? Ela hoje mesmo falou sobre isso. A preocupação dela é o que vai acontecer com as mulheres do Afeganistão. É o pior de tudo, exatamente. A preocupação maior, com certeza. A conclusão que você pode chegar é que eles são hereges, né? Porque certamente o Corão não fica contra as mulheres, não é a favor da barbárie, nem nada disso. Eu nunca li o Alcorão, mas o que eu leio a respeito é isso. Esses caras são certamente hereges, como são hereges os nossos neopentecostais, que apoiam um cara que tem ódio dos outros, que quer a divisão, que, enfim, é homofóbico, que quer o autoritarismo. São dois tipos de hereges iguais. Com certeza. Né? Porque, de uma forma geral, os fundamentalismos, em geral, não tem nada a ver com a tradição, né? Porque eles são fenômenos modernos, eles não são... eles interpretam as escrituras e tal ao pé da letra, é uma coisa que, na época, não se fazia, né? Então, é uma reação à modernidade, um desconforto que se tem com a situação atual. Então, é uma forma perversa, assim, distorcida de interpretar as escrituras, as tradições, né, que vira nisso. Há 500 anos atrás não se existia uma coisa parecida com essa. Nem na época de Maomé, não havia... Eu acho que a cada tempo sempre teve os ortodoxos, os radicais
Sim, mas isso não é Marcelo ortodoxia. sempre teve, não, né? Mas isso não é ortodoxia, entende? Isso é uma outra coisa. Uma coisa Não, é o ortodoxo no mau sentido. Desculpa, você tem toda a razão. O ortodoxo no mau sentido. O fundamentalismo, esse fundamentalismo é uma coisa que surgiu com Said Qutb, né? Com a Irmandade Muçulmana. Então, são movimentos de reação à modernidade. É isso. Que vira isso outra coisa. No interior do Marrocos, não é assim. A verdadeira tradição islâmica não tinha isso. É uma coisa Tem nada disso, óbvio que não. Tem. Óbvio que não. Agora, a gente não pode esquecer que a Igreja Católica tradicional teve a Inquisição que durou, sei lá, 400 anos, ou algo que o valha, 500 anos. Coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. Aliás, a religião, sabe qual é a boa definição de religião que eu conheço, não? O ópio do povo. Garoto, para com isso. Foi um tal de Cal que fez essa frase. Mas ele é o máximo. Ele é o máximo, né? Não. É o máximo, né? Máximo. Eu também já achei. Hoje eu acho que o inspirador dele, que para mim é o máximo hoje, um tal de Hegel. Aproveita, deixa. Manda aí, Elise, o que te impressionou essa semana? Não, nessa semana tem muita coisa, né? Mas com certeza, não vou nem falar do Talibã, porque os companheiros já falaram bastante. Podemos falar do depoimento de hoje na CPI do Alexandre Marques, né? Que é auditor do TCU, contando a história real daquele documento que o presidente da República divulgou como se fosse um documento oficial do TCU, né? Posteriormente, até ele revelou que tinha se enganado, né? Mas, na verdade, não foi um engano, foi uma falsificação de documento, porque o documento que ele recebeu não tinha a identificação do TCU e aquela característica toda que ele divulgou e apresentou no programa de televisão, né? No programa dele. Então, na realidade, esse é um deles. Outra coisa que eu queria também destacar nessa semana, que eu acho lamentável, tudo bem, que é a pandemia acentuou a desigualdade. Você não faz ideia do que a quantidade de famílias que foram para a rua nesse período da pandemia. Realmente foi uma coisa marcante e a desigualdade, que já era uma coisa assustadora no Brasil, cresceu fortemente. Isso é uma grande impressão desse período recente. A minha pesquisa local aqui na região é exatamente essa, né? A quantidade de gente na rua dormindo, ou então pedindo esmola e tal. No centro da cidade, então, assim, acampamento a céu aberto, né? Incrível. O centro da cidade está terrível, porque nem nos piores pesadelos a gente podia imaginar o que verdade. É hoje à noite, aquelas ruas coalhadas de gente dormindo nesse frio que fez agora no Rio de Janeiro, enrolado em trapos, e crianças durante a noite num estado realmente de abandono social total. Não, e no sul do país teve inclusive morte de pessoal dormindo na rua, né? Lá um pouco mais frio do que aqui, lógico, né? Mas no Rio de Janeiro é doloroso, principalmente. O centro da cidade, se você soltar uma bomba lá que assuste a todo mundo e todos saírem correndo, a cena vai ser sem aumento nenhum, com a cena de filme de zumbis. Né? Todo mundo tem trapos, todo mundo esquálido, todo mundo desfigurado, correndo para lá e para cá. É triste. Lula, aproveita aí que você está com a mão na massa. O que impressionou você essa semana? Além das pessoas caindo do avião na retirada, que eu acho que é uma cena que nem na ficção a gente poderia ter criado, eu imagino um roteirista chegando e contando para os financiadores do filme o seguinte: aí começa a cair gente do avião. Que ele vai ouvir o seguinte: peraí, também não exagera. São cenas que eu pensei que eu ia morrer sem ter que assistir. Outra coisa que eu acho que é um detalhe, mas me marcou muito, foi entrar na televisão pago a preço de ouro, porque a Globo não abre mão de cobrar a sua tabela ao governo, filmes falando sobre isolamento social, uso de máscara, etc., no Ministério da Saúde. Ou seja, por um lado, o governo paga para dizer que tem que usar máscara, e, por outro lado, o presidente, o chefe desse mesmo governo, diz que não precisa, isso é bobagem. Quer dizer, realmente está no terreno da ficção, está no terreno da comédia bufa. Você vê um governo negacionista pagando uma fortuna para as redes de televisão, e no caso eu vi na Globo, falar que tem que usar máscara, quer dizer, e não dando exemplo. E eu acho que
que é por aí. Cabul é uma coisa que vai ficar na nossa cabeça o resto da vida. E eu realmente lamento muito, e principalmente fico achando ridículo aqueles que ainda querem justificar a intervenção americana ou querem minimizar o panorama de ódio, de rancor e de desumanidade que está acontecendo no Oriente Médio, no mundo que é também da gente. Também eu faria uma pequena observação rapidamente às conclusões da Comissão do Clima, né? Nós estamos realmente começando a colocar em papel, cientificamente, os riscos que estamos correndo para o futuro se a gente continuar com essa irresponsabilidade no uso dos recursos do planeta. Acho que é isso. Basta ver os impactos, né? Enchentes nunca vistas na Alemanha, por exemplo, o Haiti devastado mais uma vez por um terremoto. A gente está... As queimadas que assolam todo o planeta, o Brasil não está fora disso. A gente está por um tempo aí muito delicado e que nos faz pensar no nosso futuro, que é o que a gente vai fazer agora nessa parte maravilhosa do nosso programa. Lula, que já estava com a mão na massa, continua aí amassando a própria. E me diga, o que projeta a sua cabeça, o que você acha que vai ocupar a sua cabeça na semana que chega, Lula? Bom, na semana que chega será os ensaios no Brasil inteiro de como vamos conviver com a pandemia. Quer dizer, vai haver um afrouxamento das medidas de profilaxia, mas que não podem e não devem significar que nós não vamos mais usar máscara, vamos aglomerar irresponsavelmente. Eu acho que vai ser um teste de cidadania e de consciência muito importante para todo mundo. E aí nós vamos ter que observar o que vai acontecer. Vão afrouxar todas as medidas e a gente já estava mal com as medidas severas de contenção das reuniões, das aglomerações, com tudo aberto agora. Então, dependendo apenas do bom senso, eu não sei o que pode acontecer. E está havendo uma nova cepa aí que também deve nos preocupar muito, principalmente no sentido que pode pegar até em quem já foi vacinado. Ainda que com a vacina você tenha uma possibilidade de ser menos grave a sua doença, né? Isso é o que vai acontecer com você. É uma semana que vai ser muito importante para o mundo inteiro e particularmente no Brasil. Marcelo Pereira, o que preocupa você na semana que chega? Olha, fora a questão da pandemia que o Lula já tocou, está ligado nos próximos dias, é isso. Assim, como é que as pessoas, nós todos, pessoas comuns, e como as instituições vão reagir a cada avançada no sinal e cada sinal que o nosso presidente envia nesse sentido aí, né? Porque parece que 7 de setembro alguma coisa está sendo urdida aí, né? Já inventou um novo pretexto, né? Que é o STF, que é o Barroso, é o impeachment e tal. Vamos ver. Paulo Fraga, e você? Se ocupa com o que na semana que entra? Eu vou pegar o que o Lula comentou. Acho que o pano de fundo para todos é essa questão do clima no mundo, né? Alguma coisa precisa ser feita de prático e por um período duradouro, né? Inverter a lógica desse processo que está acontecendo. Essa agenda da vacina, combinada com o equilíbrio e bom senso na administração da questão das variantes, né? E esse ponto que o Marcelo comentou, que é o drama que a gente está enfrentando aqui no Brasil, dos riscos aí que estão existindo e que as instituições precisam funcionar de maneira efetiva, sob pena da gente enfrentar dificuldades ruins, entendeu? Elísio Pires, você está preocupado com o que essa semana que chega? Primeiro vou falar egoisticamente, né? Estou preocupado com a terceira dose da vacina. Eu acho que
chegou a hora. Inclusive, alguns países, né? Um exemplo é Israel, já começaram o processo da terceira dose. E a minha outra preocupação, minha expectativa, é da queda das coligações no Senado Federal. Eu confio no tal do Pacheco, né, do Pachequinho, mineirinho lá, né, de segurar isso aí para esperar, não é nem para votar, segura e espera passar o prazo, que não dá mais para votar para 2022. Essa é a minha expectativa. Gostei da minerada. É só dar uma de mineiro, ficar quietinho. É verdade, Não, mas não. Juiz de Esse Fora mineiro, Juiz de Fora é uma extensão do Fora vale. Tá bom. Carioca do Brejo. É Carioca do Brejo. Tá vendo? O Manuel, eu achando que ia sair ileso dessa vez, não adianta. Todo programa. Não tem a menor chance. Tem uma chance de eu sair ileso no programa. Então aproveita, Manuel, fecha aí. Você que abriu os trabalhos, fecha os trabalhos de hoje. Semana que vem, o que ocupa a sua cabeça? Golpe no Brasil é impossível acontecer. Porque pressupõe tanque na rua, fechar o Congresso e fechar o STF. Se isso acontecer, o Brasil está ferrado, vai passar fome. Não tem a menor chance dos militares fazerem uma coisa dessa. Que tem risco de conflito, isso não tenha dúvida nenhuma. É um horror, pode morrer gente. É isso. Manuel Tedinho, economista, o consultor Paulo Fraga, o designer Marcelo Pereira, publicitário Lula Vieira e o também publicitário Elísio Pires, esse conselho de notáveis que conseguem sair bem-humorados da mais cáustica conversa que possa existir, mas é assim, né, que a gente tem de ser, está bem disposto para enfrentar o que vem. Vou enfrentar semana que vem mais uma rodada dessa para nossa felicidade. Obrigado, meus amigos, por esse banho aí de conhecimento e de história do Brasil. Você que está ouvindo a gente, não se inscreveu ainda, se inscreva na nossa página, ou dê um like, ou se não gostar, dedo para baixo, mas não deixe de participar com a gente. Semana que vem tem mais. Até lá! Atenção. 1, 2, a boa 3. Amigo, amiga, que hora maravilhosa. É hora do nosso reencontro com o nosso Conselho de Notáveis, time completo, Lula Vieira, publicitário, o economista Manuel Tedinho, o também publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o designer... Caiu a empolgação. Eu amo vocês demais. Tem que ter menos amor. É demais, Menos amor, menos amor. Tem que usar essa, Roberto, depois, hein? Vamos lá. 1, 2, a boa 3.